Meus irmãos, é motivo de muita alegria poder estar aqui nessa casa de oração mais uma vez. E agradecer ao pastor Marco por essa oportunidade. Realmente eu não estava esperando, me pegou de surpresa, mas falar do amor de Deus é muito importante. E nós devemos falar a cada dia. E essa palavra, ela já estava no meu coração, Deus já tinha me dado ela, e eu aprendi com o pastor Elias, foi um dos meus primeiros pastor meu, aqui no Ministério de Madureira, e ele sempre falava que o obreiro tem que estar preparado, não só o obreiro, mas o crente, tem que estar preparado para falar do amor de Deus. Meus irmãos, essa palavra, ela vem também ao encontro da mesma palavra que já foi pregada aqui hoje, com a missionária, de nós acreditar somente em Deus, adorar a Deus a todos os momentos. Essa palavra aqui de Gênesis capítulo de número 40, verso de número 14, ela está falando da história de José. E todos conhecem a história de José, mas nós vamos introduzir aqui um pouquinho da história de José. José é um jovem, querido pelo seu pai, o de número 11, seu pai já tinha tido 10 filhos com Lia, que seu pai é Jacó, e com Raquel foi o primeiro filho, José. E José, muitos dizem que José era sonhador, mas eu falo ainda que José era usado por Deus através do sonho. José nunca sonhou de ser governador, mas ele sonhou que tinha os feixes e de vara, mas só o dele é que florescia. E aí os irmãos ficou com raiva, falou, então quer dizer que é só você que vai prosperar, nós não, é só você que vai prosperar. Mas aquilo ele estava contando na inocência para os seus irmãos. Ele não estava contando que ia ser governador em cima dos seus irmãos. Depois ele sonha também outro sonho, que as estrelas, o sol e a lua iam ajoelhar perante ele, que significava as estrelas, os irmãos, o sol e a lua, mãe e pai, iam ajoelhar perante eles. Aí eles ficaram mais com raiva ainda. Mas Deus tinha um plano com José. Deus já tinha planejado tudo, porque Deus, irmãos, Ele não vê, não é aqui no instantâneo, não é no momento aqui, mas Ele vê você daqui 10 anos, daqui 20 anos. Irmãos, eu aprendi que a nossa história não é nós que escreve, mas é Deus que escreve a nossa história. Se você estiver escrevendo, meus irmãos, a tua história, você pegue ela e rasgue, joga fora, e vai somente na história que Deus fez para você. Deus já sabia que ia passar por uma temporada de crise, de fome, mas depois ia vir uma temporada de muita abundância, e depois ia vir uma temporada de fome, mas tinha que escolher um entre os filhos de Israel, para poder dar o sustento ao povo de Israel. E naquela época, para José chegar até o propósito que Deus queria, tem que ter o preparo, tem que ter o sofrimento, porque o sofrimento traz o preparo para a sua vida. É você passar nas provas. Para chegar a um doutor, você começa passando as provas desde a primeira série. E ali, resumindo bem rápido, José foi visitar os seus irmãos no campo, e os seus irmãos vendo José, falou, está na hora de nós livrar dele. E sabendo que estava sendo usado por Deus, jogando ali dentro daquele poço, porque quando Deus quer nos subir, quer levantar nós, primeiro Ele joga dentro do poço, para ver se você aguenta. Primeiro você tem que descer, para depois você poder subir. Se você não descer, você não sobe. Depois daquilo ali, José foi vendido pelos seus irmãos, para chegar na casa de Potifar. Chegando ali, a esposa de Potifar
levantou um falso testemunho contra José, e José foi parar na cadeia, foi preso. José sabia que ia ser governador? Não sabia. Ele sabia se aquele sonho que ele sonhou ia levar ele à cadeia, a um presídio? Não sabia. Mas Deus sabia o que José tinha que passar. E José, passando por todas essas lutas, aonde ele botava a mão, Deus prosperava. E ele ali naquela cadeia, naquele calabouço, o carcereiro colocou tudo em suas mãos, porque onde ele estava, a presença de Deus estava. Mas a presença de Deus só estava com eles, meus irmãos, porque ele nunca murmurou, ele nunca clamou de Deus. Se eu estou aqui é porque Deus quer. Se eu estou passando por isso aqui é porque Deus está comigo. E ali chega também naquele presídio um copeiro e um padeiro. E ali o copeiro teve um sonho e falou daquele sonho para José. E José, olha, tudo isso que você está vendo, essas uvas são 3 dias, mas seu cargo vai ser restituído ali naquele lugar. E o padeiro, vendo também aquele sonho que tinha sido muito bom, e aí ele foi e contou para José. José, não, aí os 3 cestos de pão, que a ave vem do céu e come, com 3 dias você vai morrer. Mas o copeiro ia voltar, e José falou para ele aqui: tenha compaixão de mim, porém lembra-te de mim quando for bem, rogo que use comigo, dê compaixão e que faça menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa, porque de fato, o de número 15, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nessa cova. Meus irmãos, assim como já foi pregado hoje, como Jó passando pelaquela luta, ele não sabia o que eu fiz. Os amigos deles falaram: não, isso é pecado, está pecado. E até hoje, meus irmãos, quando vê um irmão na prova, é porque pecou, não sabe que Deus está purificando, está zelando. Meus irmãos, aquilo que você caçou, é você que vai sair da prova. Mas aquilo que Deus lhe colocou, é só Deus que tira, e é no tempo determinado dele. José estava sendo preparado, e aquilo confiou naquele homem, falou: lembra-te de mim. Mas tem uma coisa, meus irmãos, a nossa vitória não está no homem, não precisa contar com o homem, mas acredita em Deus. A nossa fé, a nossa esperança está em Deus. Esses dias, só dando testemunho aqui do irmão Nelson, pastor Marcos, ele voltando para a igreja, e eu saindo da Peniel, indo para a sede, mas não é para dirigir a sede, é para auxiliar, é para servir, é para pegar uma água para o meu pastor, é para servir os irmãos. E o irmão Nelson falou assim: e aí agora como é que faz? Eu falei: você fica à vontade, meu irmão. Ele falou: vou para a sede. Eu falei: tá bom, mas faça o seguinte: tire os olhos de mim, porque eu sou pecador, sou falho e errado, mas o nosso Deus é bom. No dia que eu puder passar na sua casa, você vai comigo. No dia que eu não puder, tu vai de a pé. Vai de a pé até Deus te dar uma moto, um carro. Mas não olhe lá na igreja, na sede, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, somente para Jesus, porque todo ser humano é gente e é falho. Aqui com certeza o copeiro tinha que, se fosse hoje, ele falava: José, você é meu, José, aonde eu estiver eu lembro de você. Mas não lembra não, meus irmãos.
Não lembra. Aí tem muitos teólogos e pregadores que falam isso. Mas se o copeiro lembra de José, só tinha uma vaga de padeiro. Não ia ser governador, ia ser padeiro. Mas é muito melhor ser padeiro 2 anos do que ficar preso. Mas é para mostrar para nós hoje: não precisa confiar no homem, mas confie em Deus, que na hora certa. Meus irmãos, e quando Deus quer levantar, Ele levanta. A outra visão que Deus me dá também dentro desse texto, que não há necessidade de você confiar no homem, mas confiar em Deus, porque se Deus tiver de levantar alguém para lhe ajudar, Ele vai levantar, mas é Ele que levanta. É Ele que levanta. E quando o copeiro lembra dele 2 anos depois, é porque também já era uma pressãozinha, que ninguém dava conta de revelar aquele sonho de Faraó. E naquela época, aquele povo que não tinha Deus, eles tinham os profetas de Baal, eles tinham os sábios, os adivinhos. E quando tinha nesse sonho, igual assim Nabucodonosor teve, se não me der a interpretação, vai morrer. O que vocês estão fazendo aqui? Aí foi, em vez de nós morrer, vamos lembrar do José. E trouxe o José. Mas na hora que vai apresentar, manda dar um banho, fazer a barba, né? Ou preparar a barba, cortar o cabelo, colocar a roupa de linhos, e leva José até Faraó. E ali ele revela o sonho, que eram os 7 anos de muita fartura, de vaca gorda, e 7 anos de escassez. Agora José, ele deu a revelação do sonho, que ele disse que não era capaz de nada. Não era ele, mas era Deus que estava revelando. Na hora que ele deu aquela revelação, ele fala para Faraó: Faraó, você encontre um homem que seja assim, 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 conhecedor dessa área, e que ele saiba da agricultura, que ele sabe administrar, que ele conheça bem a região, para que faça celeiros e vai e colhe, coloca, guarda, para que depois possa vender, para não morrer de fome, nem o Egito e nem os vizinhos. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, José não tinha nenhuma condições de ser o governador, porque ele foi preso, segundo a palavra de Deus, com 17 anos. Ele aprendia a ler e escrever porque aprendeu com seu pai Jacó, simplesmente ler e escrever. E ficou 13 anos preso, porque ele foi preso com 17 anos e virou governador com 30. Então ele ficou 13 anos na cadeia, inocente, mas lá, aprendendo, sem murmurar, aprendendo com a dor, sem murmurar. Nos meus olhos humanos, ele não tinha competência para ser governador. Agora o faraó tinha profeta, tinha sábios, tinha homens estudados em todas as ciências. Mas como você pode ter certeza que tinha homens estudados em todas as ciências? Porque Moisés foi para lá, e a Bíblia diz que Moisés era conhecedor em todos os estudos, em todas as ciências. Mas quando Deus tem um propósito, Deus tocou no coração de Faraó, e Faraó olhou para José e falou: olha, com a sabedoria que esse menino tem, o Espírito Santo está com ele, o Espírito de Deus está com ele, esse é o cara de governar, esse é o que nós vamos colocar como governador. Então, meus irmãos, quando Deus quer levantar você, Ele levanta. Ele levanta. Não é pela sua competência, não é pelo seu conhecimento, mas é pelo Espírito Santo de Deus que Ele levanta.
Ele levanta. E a outra lição que Deus me dá, dentro dessa história de José, é que quando chegou, alguém chegava nele e falava: olha, José, não confia nesse pessoal aí não, que eles vão lhe trair. Esses vão me trair? Não tem problema, meus irmãos já me traiu, eu já estou preparado. Ah, José, esse caba que você colocou liberando você, ele ainda vai levantar falso testemunho contra você, ele está inventando história contra você, ele ainda vai te prejudicar. Vai não. A mulher de Potifar já fez isso, e meu Deus estava presente. Ah, José, está vindo uma turma aí agora, José, pensando num povo malandro e esperto. Foi mais malandro do que os convivi lá dentro da prisão, não tinha. Eu estou preparado para poder administrar. Então, meus irmãos, quando você está passando por uma prova, a luta é grande, mas Deus está lhe preparando para uma grande obra. E quando Deus quer levantar, não tem como ninguém parar. É na hora certa, Deus levanta. Eu vendo aqui a irmã aqui, Ana Paula, né? A irmã, eu fiquei muito alegre, irmã, de ver a senhora aqui, porque quando cresce, não tem jeito de ficar escondido. A lâmpada acesa não tem como ficar debaixo, afogada para ninguém ver. Moisés estava com 3 meses, e a Bíblia relata, ele crescia, e o menino crescia. Quando cresce, tem que aparecer. Tem que aparecer. E a senhora já é grande pregadora na mão do Senhor. É só estudar a Bíblia, orar e pedir a Deus o entendimento, que o Espírito Santo faz o resto. Mas não pode ficar escondido, porque não fica. Se cresceu, aparece. Para terminar essa palavra, eu quero deixar aqui mais uma palavra para esse ano que começa, para todos que estão aqui presentes. Em João, capítulo de número 21, no verso 17, aliás, João 15, 17, lá Jesus fala que não foi nós que escolheu ele, mas foi ele que nos escolheu para dar fruto. E quando ele escolhe, eu descobri na palavra de Deus o requisito para ele escolher. Está em João, capítulo de número 21. Tem muitos que ainda dizem que é a conversão de Pedro. Pedro andou muito tempo com Jesus, mas foi aqui, João 21, capítulo de número 15, João 21, verso de número 15. Quando Jesus morre, e Pedro pensa, acabou tudo. Porque o que nós mais pensamos, irmãos, é quando a luta chega, acabou, vou voltar porque não tem mais jeito. Mas Jesus, Pedro pescando, e não tinha passado a noite toda sem pegar nada, mas Jesus já estava com o fogo aceso, peixe lá fresquinho e o pão, e falou para eles: joga a rede do outro lado, da direita. E ele jogou. Se nós obedecer à voz do Senhor, a prosperidade está conosco. Mas o mais importante é que Jesus procura: Pedro, tu me amas? Ele te ama, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Meus irmãos, cada
cada um que está aqui presente. Deus fala para você, faz essa pergunta: você me ama? Cuida da igreja. Ah, mas eu não sou pastor. Mas você é convidado para ganhar mais almas e cuidar da igreja. Ser fiel a Deus. Se o seu Jesus é bom e você ama Ele, mostra para os outros. Mostra que você ama Jesus. Cuida da igreja, porque Jesus quer aquele que ama Jesus. Se fosse escolher o mais sábio dos 12, não era Pedro. Se fosse escolher o que Jesus amava, segundo a Bíblia, também não era Pedro. Mas Jesus quer aquele que ama Jesus para cuidar da igreja. Porque se você não amar Jesus, você não cuida da igreja. Que Deus abençoe a todos. Coloque a nossa confiança, a confiança de vocês em Jesus. O que Ele prometeu, Ele cumpre na hora certa, mas muitas vezes tem que descer para poder subir. E Jesus lhe procura. Você ama Jesus? Se amar, prova para Ele, cuidando da igreja. E nesse mesmo João, Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz que o mandamento é amar uns aos outros como a si mesmo. Agradeço essa oportunidade ao pastor João Marcos.